Boa noite, amigos. São 7 minutos do dia 11 de março. 0 horas e 7 minutos. Daqui a pouco, melhor dizendo, agora há pouco terminou uma desgastante sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Terminou 23 horas e 30 minutos praticamente. O dia foi desgastante. Não é que se tenha votado muita coisa, mas o principal problema desse dia, que na verdade começou no dia anterior, foi o fato de que um conchavo, vou usar essa expressão e vou repeti-la, um conchavo no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados eliminou da pauta, retirou da pauta a proposta de emenda constitucional número 300, a PEC 300. Emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, já votada e aprovada em primeiro turno por 393 votos contra apenas 2 abstenções. Portanto, matéria praticamente votada por unanimidade. Com 5 destaques. O primeiro deles inócuo e 4 destaques destrutivos apresentados pela liderança do Partido dos Trabalhadores na pessoa do deputado Fernando Ferro, de Pernambuco. E, evidentemente, com orientação direta do governo. É preciso que se diga isso com todas as letras. É a orientação direta do governo, da liderança do governo, que representa o presidente da República na casa. Liderança essa hoje exercida pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Ontem, quando começaram os trabalhos, ficou claro que essa articulação no Colégio de Líderes objetivava, evidentemente, destruir a PEC 300. Mas como não era possível fazer isso em relação apenas a essa proposta de emenda constitucional, sem chamar demais a atenção, o que se decidia, o que se urdia até o momento da reunião de líderes, e foi confirmado por ocasião da reunião de líderes, de que participei, como sempre tenho feito, foi parar, congelar, engavetar todas as propostas de emenda constitucional em tramitação. Obviamente, incluindo uma já votada em primeiro turno, a PEC 300, que, como eu disse, como já disse, repito, entre outras coisas, tinha um processo de votação de destaques iniciado. Um destaque votado e aprovado, um destaque inócuo e outros 4 destrutivos que nós deveríamos derrubar no processo de votação. Uma manobra solerte, uma manobra astuciosa, uma manobra voltada para destruir uma proposta de emenda constitucional, mas exercendo, jogando, atirando ao público, à nação, aos diretamente interessados, uma cortina de fumaça, sob a alegação de que o momento não é apropriado para a votação de emendas constitucionais, porque se trata de ocasião pré-eleitoral. Nunca houve essa preocupação. Nunca houve essa preocupação nesta Casa de Leis. Isso foi realmente uma manobra tirada do bolso do colete, como se costumava dizer antigamente. Mas ontem, a posição do Colégio de Líderes, contra a qual falei diretamente, mencionando lá no Colégio de Líderes, perante todos e olhando nos olhos do deputado Cândido Vacareza, que ele havia dado uma declaração ao jornal O Estado de São Paulo, publicada na quinta-feira passada, de que iria engavetar a PEC 300, era uma posição arrogante. Uma posição arrogante, a tal ponto que, na minha manifestação, que foi feita, eu pedi a palavra regimentalmente, não faço parte do Colégio de Líderes, mas como qualquer deputado federal, embora não tenha voto no Colégio de Líderes, tenho direito à voz. E fiz uso desse direito regimental, que me foi, evidentemente, como não poderia deixar de ser, concedido pelo presidente da Casa, deputado Michel Temer. Tentaram me calar, tentaram me enquadrar, tentaram convencer o presidente da Câmara que, doravante, não deveria ser permitida a fala de quem não fosse membro do Colégio de Líderes, violando, agredindo, tentando agredir, mais uma vez, frontalmente, profundamente, o regimento interno da Casa. A posição era de arrogância. Pensavam aqueles líderes que tinham força mais do que suficiente para, de modo
antidemocrático, de modo totalitário, impor uma decisão à maioria dos deputados, aos 393 deputados que haviam votado essa matéria. Curiosamente, entre os 393 estão também os membros do Colégio de Líderes que votaram essa matéria, exceto as duas abstenções. Votaram essa matéria, votaram a matéria para aprovação, para sua colocação na pauta no Colégio de Líderes, aprovaram-na, examinaram-na, e repito, ela foi fruto de um acordo custoso, sofrido, obtido depois de muita negociação, apuseram suas assinaturas no documento que pedia a inserção da matéria na ordem do dia, para depois voltar atrás no próprio voto, sabe-se lá por quê, e tentar destruir uma matéria constitucional votada em primeira instância. Nós lutamos muito, nós nos manifestamos muito ontem e articulamos tanto quanto foi possível. Capitão Assunção, Major Fábio, outros deputados participantes da Frente Parlamentar de Defesa dos Policiais Militares, eu mesmo, tentamos uma articulação e influímos sobre muitos deputados. Realmente criamos um princípio, um foco de rebelião na base, um foco de rebelião nas bancadas contra a decisão de um colégio de líderes que, praticamente exercendo uma atitude ditatorial, não consultava suas bases e adotava ou pretendia adotar uma posição tão grave quanto essa de paralisar a votação de emendas constitucionais até sabe-se quando, mas uma data referencial era o momento pós-eleitoral, após as eleições. Essa rebelião produziu efeitos. E hoje, na nova reunião de líderes acontecida, a posição já não era tão arrogante assim. Percebia-se claramente de muitos líderes que no dia anterior tinham uma posição, repito, vou usar novamente a palavra, arrogante, que estavam abalados. E estavam abalados não foi tanto pela manifestação dos policiais que estavam aqui. Aliás, porque os manifestantes em maior número hoje nem eram policiais militares e bombeiros militares. Eram postulantes da PEC 308, ou seja, agentes penitenciários que tensionam, por via de uma emenda constitucional, tornar-se policiais. Não foi essa a pressão. Foi a pressão da base, foi a pressão das bancadas, que se insurgia contra uma atitude autoritária das lideranças. Esse abalo, na verdade, promoveu uma ruptura na blindagem que pensaram que poderiam obter e acabaram levando a uma nova decisão que desistiu, recuou daquilo que seria o congelamento, o engavetamento, o esquecimento de todas as propostas de emenda constitucional. Ficando acertado, por outro lado, que haverá um conjunto de propostas de emenda constitucional que serão analisados nos próximos 20 dias, e isso é um prazo de empurrar com a barriga também, precisa ser dito com todas as palavras, mas nos próximos 20 dias decidir que emendas constitucionais têm viabilidade de votação. A sinalização da votação da PEC 300 acabou acontecendo numa mudança de posição importante de vários líderes, embora um pouco tímida na forma de falar, nas palavras, acabando pela fala dos líderes Eduardo Henrique Alves, do PMDB, o maior partido da casa, e Fernando Ferro, do PT, que assinou todos aqueles destaques destrutivos, no sentido de que não há como deixar de votar a PEC 300, mas tentando impor que ela seja votada mediante um acordo. Que acordo é esse nós não sabemos, porque se trata de uma matéria constitucional votada e aprovada em primeira instância, cujo texto não pode ser mais modificado, a não ser que vençam os destaques. Aí sim, ela pode ser destruída, se não conseguirmos derrubar os destaques. Nós vamos ter que ver então o que virá e que proposta de acordo virá. Certamente nenhuma proposta de acordo que derrube o piso salarial nacional poderá ser aceita por aqueles que defendem a PEC 300. Mas a pressão, a articulação, a decisão do governo, da liderança do governo, da liderança do Partido dos Trabalhadores, é destruir a PEC 300, é engavetá-la, caso não consigam nos impor aquilo que imaginam impor. E vamos lutar contra isso com todas as nossas forças. A mobilização precisa continuar. A pressão sobre os deputados federais precisa continuar. A pressão democrática, ordeira e pacífica, como sempre digo, sobre as lideranças
tem de continuar e nós iremos à vitória. Boa noite a todos.